Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento, trazendo paz, esperança, fortalecimento para todos. Meu nome é Alcides e hoje eu estou aqui com muita alegria e satisfação para falarmos um pouquinho mais a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E falando em Jesus, como é bom nos sentirmos amparados e fortalecidos, ter a certeza que tem alguém zelando por nós. E este alguém nada mais é do que Jesus. Porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Então fiquemos confiantes em todas as suas promessas. Hoje nós vamos falar a respeito do tema imortalidade, a perfeição como meta do homem. E este tema ele está vinculado ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O capítulo diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós encontramos essa passagem em São Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Bom, aqui Jesus nos chama a atenção para com a forma que nós tratamos as pessoas que amamos e aquelas que temos como pessoas de difícil relacionamento. Que temos que estabelecer uma visão diferenciada em relação a nossos inimigos. E de que forma nós faremos isso? Amando, fazendo o bem, orando por eles, para que eles se tornem pessoas melhores. Porque aos olhos dos outros também poderemos ser considerados como inimigos. E assim, procedendo, seremos também beneficiados. Podemos aqui considerar como inimigos todas aquelas pessoas, de uma forma geral, contrária aos nossos ideais, à nossa religião, às classes sociais, aos grupos, porque queiramos ou não, ainda as vemos com certa ressalva, pelo orgulho que carregamos em nosso coração. Dentro do nosso orgulho, estamos a todo instante julgando as pessoas à nossa volta. E quando nós julgamos, nós estamos distanciando as pessoas. Estamos classificando essas pessoas como não amigas. Dentro deste contexto, podemos analisar a importância do inimigo, ou melhor definindo, pessoas que ainda temos dificuldades de relacionamento, de estabelecer uma empatia. E essa situação se encontra na maioria das vezes dentro de nossos próprios lares, na figura de um filho problemático, de um esposo ou de uma esposa que não consegue aceitar uma opinião contrária. Enfim, são inúmeras as situações conflitantes. Devemos prestar bem atenção em nossos supostos inimigos, pois eles diz muito, principalmente sobre nós mesmos, pois estamos acostumados a direcionar a essas pessoas, através do nosso julgamento, toda a nossa fragilidade, o nosso preconceito, nosso orgulho,
nossas dificuldades. O inimigo funciona como a um espelho, nos mostrando quanto somos iguais a eles. Nós identificamos no outro todos os vícios e defeitos que estão contidos em nós e se faz necessário que nós nos corrijamos e não corrijamos o outro. Isso é tarefa dele, cabe a ele. Nós corrigimos o nosso interior e ele corrige a dificuldade dele. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, ele está ressaltando aqui o valor da ação, ou seja, a ação em fazer o bem. Fazer o bem é força suficientemente forte para neutralizar todo ódio no coração do inimigo. Temos a força da ação no bem, temos as orientações do Evangelho a nosso favor. Precisamos entender isso como oportunidade de renovação. É necessário que nós fiquemos atentos às oportunidades que chegam até nós. Elas chegam de formas diferentes, de acordo com a nossa evolução e merecimento, mas elas chegam. Elas podem chegar em forma de dificuldades, de sofrimento, de uma enfermidade, de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade de relacionamento entre casais, entre pais e filhos. Mas todas as dificuldades, e principalmente as maiores dificuldades, elas nos trazem grandes aprendizados. É prestar atenção na vida. Que momento é esse que estou passando? O que a vida quer me mostrar, que eu ainda não entendi. Muitas vezes nós ficamos patinando sobre algumas situações que nos trazem dificuldades, dores, sofrimento. E elas são recorrentes, elas estão sempre presentes na nossa vida. E a gente não para pensar por que isso está acontecendo. É importante que nós façamos essa reflexão. Alguma coisa esta situação está querendo me dizer. Olha, mude aqui, mude ali. Então, vamos olhar com muito carinho para as nossas dificuldades. Nós temos que combater o inimigo intensamente. E este inimigo que nós precisamos combater é aquele que está dentro de cada um de nós. Esse sim, temos que combater com muita veemência. E nós sabemos que em toda batalha é imprescindível conhecermos o inimigo para atacar seus pontos vulneráveis. Atacar o inimigo, conhecer o inimigo, não subestimá-lo, respeitar o inimigo, isso é importante para que nós tenhamos êxito na nossa batalha. Portanto, nós precisamos passar a nos conhecer melhor, saber o que reside lá dentro, no fundo do nosso coração. É difícil? Sim, é muito difícil, mas não é impossível. A casa de oração, ela nos oferece aí o tratamento espiritual, trazendo alívio para os nossos corações, trazendo um equilíbrio físico e emocional. Mas também ela nos oferece ferramentas para nos auxiliar neste autoconhecimento. Neste momento, agora no mês de janeiro,
está acontecendo aí a grande oportunidade. Esta oportunidade que eu disse a vocês que nós não devemos perder, estarmos sempre atentos a ela. É uma oportunidade chegando. É a escola de aprendizes do Evangelho. Ela tem início agora em janeiro e ela é uma bênção na nossa vida para aquele que está buscando realmente a transformação do homem velho para o homem novo. Então, prestem atenção, dentro do grupo está sendo colocado os bannerzinhos com todas as informações. Olhem com carinho essas informações. Liguem, perguntem, se inscrevam, pelo menos para conhecer. Eu garanto a vocês que fará muito bem a cada um. Bom, como eu disse logo acima e repeti, vamos ficar atentos às oportunidades que chegam até nós. Quando Jesus disse: sede, pois, vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não quer dizer com isso que devemos buscar a perfeição de Deus, pois sabemos que não é possível, mas sim uma perfeição relativa. Nós jamais chegaremos à perfeição de Deus, porque Deus, Ele é absoluto, Ele é o Criador. Nós não chegaremos jamais, mas nós nos aproximaremos dEle. E Ele nos pede que sejamos perfeitos, que nós tenhamos aí então uma perfeição relativa. Ele nos deu um modelo e guia de perfeição. Ele pede que nós nos esforcemos para atingi-lo. Em que consiste esta perfeição, esta relativa perfeição? Jesus o disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem e orar por aqueles que vos odeiam. Olha só, não é muita coisa, né? Não é muita coisa. É difícil também? É difícil, né? Mas é um modelo. Deus está nos mostrando um caminho. O que nós precisamos é ter atitude e pensar com carinho a respeito desta frase. O que realmente ela quer nos dizer. Sermos perfeitos consiste em praticarmos a caridade de uma forma despretensiosa, na sua mais larga acepção. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Devemos interrogar as nossas consciências sobre nossos atos, se não violamos a lei de justiça, de amor e de caridade. Se não fizemos o mal, se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance. Se não negligenciamos voluntariamente uma ocasião em ser útil. Olha só, quantas situações que nos se apresentam e muitas vezes nós damos as costas, né? Situações pequenas que nós poderíamos estarmos aí praticando o bem e nós negligenciamos. Muitas vezes nós fazemos isso. E se ninguém tem nada contra nós, contra que ninguém tenha o que reclamar das nossas atitudes, né, em relação a eles, em relação a todos. Enfim, né, se eu fiz ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Olha só, também é uma outra
frase que nós precisamos refletir. O que eu quero para mim? Eu quero sempre o melhor para mim. E o que eu quero para o outro? O certo seria desejar para o outro o mesmo que eu desejo para mim. Se eu só quero o bem, então eu vou praticar o bem para com o outro. Mas se eu quero para mim o bem e para o outro o não tão bem assim, não esperemos que nós vamos aí receber em troca, né, coisas boas, né? Nós precisamos também estarmos atentos, sempre de olho no nosso orgulho. Esse defeito que a todo custo tenta desequilibrar todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser caridoso, ser bondoso, ser laborioso, moderado, modesto e tantas outras virtudes são qualidades do homem virtuoso. Também não é difícil ser virtuoso. Nós sabemos o que é o bem. Quando nós queremos, nós tratamos bem as pessoas. Mas quando nós também queremos, né? E eu não sei porquê, ou até sei, né? É o nosso orgulho falando cada vez mais alto. E a gente aí trata muitas vezes com rispidez as pessoas à nossa volta, né? Principalmente aquelas que estão dentro da nossa casa, né? No nosso convívio diário. Devemos exercitar as nossas virtudes de um modo a não exibi-las. Pois se assim o fizermos, não seremos virtuosos, pois nos faltará a qualidade principal, que é a modéstia. Então não deixamos que a nossa virtude seja exibida, que ela seja assim de uma forma tranquila, serena, sem se exibir. Nós seremos bons e virtuosos e ponto. Não precisamos fazer alarde por esta situação. Ser virtuoso não quer dizer ser uma pessoa fechada em repelir os prazeres da nossa condição humana. Esta condição humana é que nos permite, né, recebermos as coisas deste mundo, né? Mas, como asseverou Paulo de Tarso, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Precisamos também ter isso em mente. E para que nós nos mantenhamos nesta linha de virtuosidade, nós precisamos estar ligados com Deus. Elevarmos sempre o nosso pensamento a Deus e agradecermos a Ele por todas as oportunidades. Agradecermos a eles por a oportunidade de começar um trabalho. E também agradecer a Ele por aquele trabalho já realizado. É assim que nós nos mantenhamos conectados. É assim que nós nos mantemos homens virtuosos. Nada façamos sem que a lembrança de Deus venha a nos abençoar. Quando Jesus nos fala, sede perfeitos, Ele está nos mostrando que temos que buscar pela perfeição a todo momento. E que essa perfeição ainda não encontramos nesse planeta de provas e expiações, nos colocando, portanto, como seres imortais. Não como imortalidade do corpo, mas como imortais na alma, no espírito. Nós alcançaremos a perfeição relativa através de várias reencarnações que a misericórdia de Deus nos proporciona.
eu gostaria aqui de deixar a vocês algumas reflexões. Qual o meu papel hoje encarnado? Outra, de que forma eu posso buscar a perfeição ainda hoje? E eu deixo também para vocês aqui uma leitura do Fonte Viva, o capítulo 96, com o título Além dos Outros. Eu vou postar dentro do grupo esta leitura e eu recomendo que todos nós a lemos. Agradeço a todos a oportunidade, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.